Pensar agro do campo à cidade, hoje, com a doutora Samanda Pineda, advogada, especialista em direito ambiental e diretora executiva do Agro Mais. Samanda, muito obrigado por estar aqui conosco. Prazer é meu, Izan, estar aqui no Mato Grosso, primeiro, e segundo aqui no seu programa para a gente falar, para a gente pensar agro, né? Perfeito, exatamente. Vamos iniciar por uma análise geopolítica nacional? Ótimo, ótimo. Dentro desse contexto, qual é a tua avaliação hoje a respeito dessa geopolítica nacional? É um momento muito delicado, né, que nós estamos passando aqui no Brasil, porque quando a gente olha para o agro, nós temos, junto com esse agro, muitas questões que são de opinião, que são de paixão, que são de ideologia. E dentro disso, num momento de transição de governo, nós temos aí, né, um semestre aí de um governo novo que veio com outra proposta e que mexeu na estrutura do agro. Então, nós tínhamos um Ministério da Agricultura que colocava ali pequenos, médios e grandes, que tinha a estrutura do INCRA, ou seja, conversava também com a questão da regularização fundiária. Dentro desse ministério anterior, que era único, tinha o Serviço Florestal Brasileiro, que tratava de questões de regularização ambiental, de propriedades rurais segundo o código, né? Então, o produtor que tivesse feito seu cadastro ambiental rural, queria aderir ao programa de regularização ambiental, ele tinha dentro do Ministério da Agricultura todo esse suporte para fazer as análises, para fazer a regularização em si. Na mudança, nós tivemos primeiro esse... A Conab também estava dentro, né? A Conab estava dentro do mapa. E essa divisão toda acabou fazendo com que esse Ministério Único se partisse em três. Algumas estruturas foram para fora ainda dessas três estruturas, como é o caso do Serviço Florestal Brasileiro, que foi parar no Ministério do Meio Ambiente, e algumas estão perdidas até hoje. Isa, nós temos um serviço que é o Observatório da Agropecuária Brasileira. Foi um serviço de inteligência, de junção de dados, porque o Brasil tem problema com relação a dados, né? Então, se pegou lá o INPE, o INCRA, a Embrapa, as Ematers, o IBGE, todas essas fontes oficiais de dados, e se colocou dentro desse Observatório da Agropecuária Brasileira, que estava no mapa. Até hoje, eu procurei dentro da estrutura dos três ministérios que viraram o mapa. Então, o Ministério da Agricultura virou em si o Ministério da Agricultura, o Ministério do Desenvolvimento Agrário, ministro Paulo Teixeira, e o Ministério da Pesca, né? Com o ministro o Carlos Fávaro, aqui do Mato Grosso, ficou o Ministério da Agricultura. Não achei o Observatório da Agropecuária Brasileira em lugar nenhum. E é uma pena, porque é um sistema, fonte de dados, né? Você não gerencia nada que você não conhece. Serve para planejamento de políticas públicas. Ferramenta de gestão, essencial. Essa primeira leitura desse contexto de divisão de ministério, eu acho que é a primeira coisa que afeta diretamente. A segunda coisa é a postura do governo. Nós estamos ouvindo que o governo é contra invasões de terras, que o governo é contra a insegurança jurídica. Mas nós tivemos, de fato, um aumento de invasões de terra, movimento MST, prisão de líderes em São Paulo, CPI instalada no Congresso Nacional. Então, é um contexto nervoso, né, quando se fala em segurança jurídica e segurança fundiária. Do ponto de vista fiscal, o agro está com medo de ser taxado, o agro está com medo de ter exportações taxadas. Então, a gente tem uma tensão aí, vem arcabouço fiscal. Nós temos uma realidade da Argentina tão próxima que todos nós acompanhamos, quer dizer, é temerário. Exatamente, é uma questão que a gente está vendo o que está acontecendo no entorno e um contexto também geopolítico de segurança alimentar, de alimento seguro, não de segurança alimentar, porque isso é provisão, mas de alimento seguro no sentido de que tivemos surto de gripe aviária no mundo todo. Aqui em volta do Brasil, todos os países da América Latina tiveram gripe aviária. Tivemos um caso isolado de vaca louca aqui no Brasil que acabou suspendendo exportação para a China. Então, assim, tudo começou muito nervoso. O contexto geopolítico dentro do nosso país acabou ficando com um país muito dividido, muito polarizado, discussões muito apaixonadas e um pouco de ausência de plano. Não dá para a gente dizer
que... Não, onde está esse plano até agora, né? Para onde estamos indo? Qual é o rumo? Então, esse contexto para o agricultor tem gerado insegurança, tem freado os investimentos, porque a gente percebe que qualquer movimento um pouco mais ousado está esperando para ver o que vai acontecer. Perfeito. Né? Principalmente com relação à reforma tributária. E foi criado o Ministério dos Povos Originários, está se falando em marco temporal de terras indígenas. É preocupante, preocupantíssimo isso. Muito preocupante do ponto de vista de segurança jurídica, do básico, que é, sem isso não se faz a agropecuária, que é a propriedade privada. Então é um contexto complicado, é um contexto nervoso, geopolítico brasileiro, mas ao mesmo tempo, sempre que, né, na China, o ícone que define crise, define oportunidade, nós estamos num período de transição. Perfeito. Porque aqui dentro do país nós temos estudos, tecnologia, inovação, um agro que, com, sem ou apesar de contexto geopolítico, está se movimentando rápido, dando uma resposta para o mundo, né? Falando a respeito do que está acontecendo no planeta todo. Não dá para descontextualizar o Brasil do planeta mais. Antes o Brasil ficava meio isoladinho, agora não dá mais. E o agro até ele passou pandemia, passou guerra, passou tudo e superou tudo isso. Então o próprio agricultor, o produtor rural e toda a cadeia produtiva do agronegócio, ela já adequou dentro de uma realidade que sabe fazer, tem vocação para fazer, para produzir alimentos. Então, essas coisas são fundamentais dentro desse processo também. Dentro desse contexto, a gente não pode deixar de olhar os problemas. Eu não gosto nunca de ser parcial no sentido de o agro é todo bom, todo bonzinho, todo certinho, não faz nada de errado. A gente tem muita coisa para evoluir, nós temos uma agricultura muito diferente no Brasil. Né? Nós temos aí 20% de grandes produtores, agricultura de precisão, tecnificados, que exportam, que têm essa facilidade, mas nós temos 80% de um agro que é deficitário, que não tem onde armazenar, que não consegue escoar, que não tem tecnologia, que não tem a gestão dentro da sua propriedade. Por falta de conexão, por exemplo, no estado de Mato Grosso, o campo tem 3,4 de conexão disponibilizada para o campo, para o produtor. Então, quer dizer, ele compra um equipamento de alta tecnologia e não consegue utilizar. E não consegue utilizar. E outra, essa falta de conectividade deixa ele isolado também da questão de notícia, que hoje é muito por internet. Né? Até chegar nos jornais, isso já rodou, se teve algum tipo de crise, se teve algum tipo de desabastecimento, se vai ter alguma medida. Então, a gente tem essa prejudicialidade por falta de infraestrutura, pela questão da conectividade, pela questão do despreparo, não chega a extensão rural, não chega a novidade, pela insegurança mesmo de política de preço, fica um agro muito diferente. Então, a gente não consegue ter essa unidade. Se nós conseguíssemos diminuir a distância entre o grande agro tecnificado, inovador e de precisão e aquela pequena e média propriedade rural, que às vezes precisa ser multifuncional para sobreviver. Exatamente. Né? Não consegue dar conta de fazer uma monocultura para sobreviver. Mas esse sujeito tivesse um pouco mais de orientação, de gestão, nós teríamos um contexto mais... O prejuízo que nós tivemos hoje na produção, a realidade nossa por falta de armazém, fomos todos obrigados a escoar pelo preço que for tabelado e apresentado, tomando prejuízo pelo preço que quiseram pela pagar. falta de armazenamento. Porque quem teve o milho e veio com o milho e falou, olha, o milho teve uma super prejuízo e disse, quero guardar um pouquinho, o cara falou, não posso, porque eu estou com o armazém cheio de soja, não tenho onde pôr. Então, a gente tem um problema já crônico de logística e armazenagem que precisa ser resolvido. Né? A gente precisa olhar para isso com um pouco... E o que me assusta um pouco é que eu não vejo plano. Como a gente falou, não existe, aí não foi apresentado um planejamento. Né? A gente está aqui quase no apagar das luzes de maio e a gente não tem plano safra. Esse fatiamento do mapa do Ministério,
até eles iniciarem a conversar entre si e criar planos de políticas públicas para armazém, para plano safra e para outras realidades do agronegócio, o agro vai sofrer imensamente dentro desse processo. Eu acho que virão tempos difíceis. Por um lado, no sentido até de olhar para essas coisas que são muito imediatas, porque tem setores que podem esperar. Mas a gente, quando é época de plantar, tem que plantar. Sim. Quando é hora de colher, tem que colher. E a gente o setor, ele não tem essa flexibilidade. Então, a gente precisa olhar com muita... eu acho que de uma forma muito comedida, evitando os discursos apaixonados, evitando os extremismos que só fazem mal para o setor, mas com um olhar crítico e propositivo. Eu ouvi uma frase esses dias que, na realidade, a polarização política ou de candidatura A e B, ela não é a nossa realidade hoje. A nossa realidade é se nós somos nacionalistas ou se queremos entregar aquilo que nós fazemos. Então, as duas vertentes comprometem muito esse processo. Compromete porque nenhum extremo é bom, né? Se nós olharmos, Aristóteles tinha uma frase em latim que é linda, que é virtus medium est. A virtude está no centro. É uma questão de nós equilibrarmos interesses. Ninguém escolhe entre comer ou respirar. Você precisa produzir e preservar. Ninguém escolhe entre... O pessoal fala muito nas futuras gerações, na questão ambiental, né? Mas se a gente não alimentar a atual, a gente não vai ter a futura. Então, tudo precisa ser um equilíbrio mesmo. A gente tem que ter bom senso, tem que ter tato, para que não sejamos extremistas e de dizer não temos problemas. Nós temos um problema no agro hoje de imagem internacional com relação ao desmatamento ilegal. Isso, o agro está combatendo o desmatamento ilegal. O agro não quer o desmatamento ilegal. E primeiro, nós temos que ter um plano para a Amazônia, porque senão isso vai continuar, é um movimento criminoso. Sem dúvida. Não temos até hoje. E segundo, nós temos que fazer com que os estados peguem a rédea de começar a divulgar os números das autorizações de conversão de vegetação nativa em produção de alimento. O que é legal e o que é direito. Não, é obrigação humanitária do Brasil produzir alimento para o planeta. Nós temos território ainda disponível, nós temos tecnologia, gente vocacionada, clima, e nós temos uma população de 8 bilhões de pessoas no mundo. A gente alimenta 1 bilhão. Somos 210 milhões de habitantes. Com o encargo da FAO. A própria FAO disse que o Brasil precisa crescer 40% na sua produção para conseguir até 2050 alimentar a população mundial. Então, é obrigação convertermos, super conservar o que o Código Florestal manda conservar, mas a conversão de vegetação nativa em área produtiva naquilo que é possível é obrigação humanitária do Brasil. E os estados deveriam começar a divulgar essas conversões legais, porque a gente tirava da conta do desmatamento ilegal. Sem dúvida. Então fica aqui, né, usando o teu espaço aqui, Nós... estados divulguem as autorizações de conversão de vegetação. Exatamente. E nós devemos sair desse momento de iniciar a defender e passar a apresentar as boas ações que fazemos. Exatamente. Parar de reagir e passar a proagir, né? Então, quando a gente é atacado, fica difícil você ficar provando número, enfim. No momento em que a gente gera dados de quanto está sendo a conversão autorizada no Brasil, qual é o plano para a Amazônia? Quanto vai se plantar? Quanto vai se conservar? Quanto vai se colocar de infraestrutura? O que precisa de infraestrutura? A gente vai ter hidrovia, ferrovia? Que fim vai tomar Ferrogrão? A gente precisa de ação para o Brasil deslanchar. Vai ter lei de licenciamento ambiental? Então, a gente está num momento muito delicado de falta de ação. E precisamos tomar uma providência. Perfeito. Porque este momento, geopoliticamente no Brasil, e encaixando isso no momento geopolítico do planeta, é um momento de oportunidade. Vamos para ele. Esse contexto todo nacional que acabamos de fazer essa análise tão perfeita, no contexto geopolítico internacional, principalmente a respeito de segurança alimentar, de fornecimentos, de guerra, de todo esse contexto que está acontecendo, qual que é a tua análise nesse momento?
Olha, Isa, a gente precisa olhar para isso muito humanamente, né? Nós atingimos 8 bilhões de habitantes no planeta no final do ano passado. A população da Índia passou a população da China hoje. E ali tem o agravante da densidade populacional, né? Que a China é muito maior do que a Índia passou. Então, nós temos ali o adensamento que ele agrava o problema, inclusive da briga por alimento. Nós temos uma Ásia em franco crescimento, a China crescendo, aumentando o seu consumo, o que é uma oportunidade para o Brasil. Infelizmente, mais de um ano de guerra entre Rússia e Ucrânia, grandes produtores de grãos, grandes produtores de fertilizantes, sofremos isso aqui no Brasil, a alta do fertilizante por causa disso, importávamos da Bielorrússia. O ano passado, até a ministra Tereza Cristina foi muito rápida de buscar isso no Canadá, mas a gente sentiu no custo de produção aqui no Brasil. Teve produtores que deixou de plantar e vendeu os insumos porque era muito mais lucrativo. Estava valendo a pena. Exatamente. Mas é um contexto geopolítico que precisa hoje ser focado em 3 grandes necessidades. Com a guerra, com o aumento da população, com as grandes catástrofes climáticas que vêm acontecendo, os eventos climáticos extremos devido às mudanças climáticas, nós estamos com um problema de segurança alimentar. Então, a FAO tem feito projeções para necessidade de crescimento de produção de alimento. Os Estados Unidos liberaram áreas de preservação no ano passado para plantio de alimento com medo dessa falta da Ucrânia no mercado, principalmente esse impedimento que a Rússia faz de saída dos grãos da Ucrânia. A própria União Europeia também tomou essa atitude de autorizar os 5% de reserva que eles tinham em ser explorado. Para a produção de alimento. Então, a gente tem um grande problema de segurança alimentar. Nós temos um grande problema de segurança energética, também muito provocado pela guerra, porque a Rússia era grande fornecedora de energia para a Europa. Com a questão dos embargos por conta da guerra, a Europa se viu em maus lençóis. Né? A Alemanha foi desmatar florestas centenárias para a produção de carvão, voltaram a explorar petróleo, a França ativou mais as usinas nucleares e eles estão passando por uma crise grave de energia. Então, crise alimentícia, crise de energia e crise climática. O Brasil passa por um processo de ser olhado como grande salvador das mudanças climáticas que estão acontecendo no mundo. Os maiores emissores de gases de efeito estufa, que são os grandes vilões do aquecimento global, são China, Estados Unidos, União Europeia e Índia. A Índia, como a gente falou, com problemas de crescimento populacional, não vai diminuir isso, pelo contrário. Então, quando a gente olha a questão dessas 3 crises, de alimento, de energia e de mudança climática, o contexto geopolítico mundial é uma grande oportunidade para o Brasil, porque ele pode suprir exatamente estas 3 necessidades. Grande produção de alimento, energia limpa, nossa matriz energética é hidrelétrica, solar, eólica, de biocombustíveis, enfim, nós temos bioinsumos e nós conseguimos, com a nossa agricultura e nossa forma de produzir, combater as crises climáticas com redução de emissão de gases de efeito estufa e até captação de carbono para países que não conseguem diminuir suas emissões. A FAO, quando colocou esse peso, vamos dizer assim, ou analisou de que o Brasil poderia contribuir com 40% a mais de produção, um dos critérios também que ele avaliou foi a capacidade do recurso humano, que não existe essa paixão por produzir. A vocação do brasileiro. Do brasileiro do campo. Exatamente. A gente consegue fazer uma agricultura vocacional. Exatamente. O Brasil tem esse jeito. Eu acho que esse contexto geopolítico brasileiro e internacional está favorável ao país. Com Samanda Pineda, nós vamos para o intervalo e voltamos daqui a pouco. A engenharia, a agronomia e a geociência impulsionam todos os setores da nossa vida e da sociedade. E você que é engenheiro, agrônomo ou geólogo, tem percebido que as coisas também estão avançando na entidade que regulamenta a sua profissão?
O CREA Mato Grosso está mais atuante, aprimorando o seu atendimento com melhor estrutura. Está mais próximo e presente, oferecendo acesso aos serviços que você precisa. Com investimentos em tecnologia, os processos que demoravam dias estão mais rápidos. Tudo isso valorizando o seu conhecimento com a realização de eventos para a sua atualização profissional. É assim que o CREA atua, habilitando, fiscalizando e fortalecendo todo o mercado. Fique em dia com a sua contribuição. CREA Mato Grosso, nosso trabalho evolui junto com você. Quer vender seu carro em um clique? Em apenas 24 horas. Cadastre seu veículo em revendasseminovos.com.br. Acelere, é 100% confiável. Revenda Seminovos, o maior portal de revendas de veículos do estado. Pensar agro do campo à cidade, com Samanda Pineda. Dentro desse contexto, doutora, que nós acabamos de falar sobre a geopolítica nacional e internacional e segurança alimentar, quais são as necessidades hoje, quais são as vocações hoje do Brasil dentro dessa realidade? Então, quando a gente fala que o Brasil consegue produzir hoje já para 1 bilhão de pessoas, tendo 210 milhões de habitantes, a gente está falando que de cada 5 pratos de alimento do mundo, 1 é brasileiro. Isso, quando a gente olha no tanto que a gente produz de território, já é suficiente para a gente entender o quanto o Brasil tem de vocação. Então, hoje nós temos 8% do território nacional produzindo grãos, e a gente passou aí de 300 milhões de toneladas, e nós temos 22, 23% de pastagens. Primeiro, nesses 8% que a gente produz aí, dentro daquela agricultura que a gente comentou. 20% altamente tecnificada, de precisão, com conectividade, etc. E 80% ainda podendo melhorar a gestão, podendo melhorar a produtividade, podendo melhordar, usar ferramentas e tecnologia para melhorar a sua produtividade. E quando a gente olha... dentro desse contexto, nós estamos falando sem dividir a agricultura, em agricultura familiar e agricultura sem dividir. Na verdade, Isa, né? eu não acho que a gente tenha que dividir, porque hoje, o que é uma pequena propriedade rural? É aquela abaixo de 4 módulos fiscais. Tem propriedade pequena hoje tão tecnificada, tão produtiva, tão pujante, que ela tem faturamento de grande produtor. Então, a pequena propriedade rural não necessariamente implica num pequeno produtor rural, porque ele pode ser uma pequena propriedade e um grande produtor. Então, eu não gosto de fazer essa divisão. Perfeito. Acho que a gente, quando fala de agricultura, a gente fala de uma coisa só. E quando a gente parte para as pastagens, que é 20% do território, 22%, 23% do território brasileiro, ainda... A média disso é 1 cabeça por hectare, uma UA, né? Uma unidade animal que a gente chama, mas para o pessoal que não entende, é uma cabeça de gado por hectare. Quando, com um pouquinho de tecnologia, com um pouquinho de manejo, com um pouquinho de cuidado, a gente põe 3. Então, você imagina, e aqui eu já vou aliar aqui a questão da sustentabilidade, embora eu defenda que o Brasil deva converter áreas de vegetação nativa naquilo que o Código Florestal permite, em áreas de produção de alimento, mesmo se o Brasil não derrubar mais nenhuma árvore, olha o tanto que nós temos para crescer na produção de alimentos, se nós formos olhar essa agricultura que ainda não é tecnificada e essas pastagens degradadas que podem colocar aí sistemas de integração lavoura, pecuária e floresta, que podem aumentar com o manejo de pasto o número de animais por hectare, que consegue fazer um aumento de produtividade muito significativo. Se a gente está falando que a média é 1 e que a gente pode passar para 3, é mais que dobrar essa produção. Então, eu posso aumentar a produção de agricultura e posso aumentar a produção de pecuária ao mesmo tempo sem derrubar uma árvore. E nós podemos ir para a terceira produção com a irrigação. Com certeza. Toda a nossa área de centro-oeste até Rio Grande do Sul, nós estamos no aquífero Guarani, Sim. que é a maior reserva de água doce do mundo. Então,
o potencial de ter a terceira safra é fantástico. Tanto o aquífero Guarani, é uma das, né? Já É estão uma das. questionando aí se é a maior. Mas tanto o aquífero Guarani quanto a questão da tecnologia da reservação. O Brasil não usa isso. A gente não tem problema de falta de chuva. A gente tem problema de má distribuição. Ora chove demais, ora chove de menos. E quando chove demais, a gente deixa essa água escoar embora para o rio. O que a gente precisava fazer? Sistemas de reservação de água, esses tanques de reservação, para nos períodos de estiagem usar isso para fazer nossa irrigação. Mas o que a gente tem hoje? Uma lei de política nacional de irrigação que precisa de uma regulamentação. A lei dá trabalho para fazer. É o Congresso Nacional, é Senado, é Câmara, é todo mundo votando, discutindo. A lei estando pronta, que a lei é o que cria as regras, o que regulamenta a lei é dizer como aquelas regras vão ser aplicadas. Então, a lei diz o quê e a regulamentação diz como. A regulamentação é um decreto, é um ato só assinado pelo Executivo. É tão mais fácil e não sai. Nossa Política Nacional de Irrigação está aí e a gente não tem... Faz quantos anos isso já? 6 anos, 7, que nós temos a Política Nacional de Irrigação e não temos a regulamentação. Não temos um decreto regulamentando a lei. Não. Então, falta para nós um pouco ainda de organização nesse ponto, porque nós podíamos ter a irrigação e nos sistemas integrados de lavoura, pecuária e floresta, a gente faz 4 safras. Sim. Quando a gente olha a agricultura temperada, Estados Unidos e Europa, a gente olha isso de uma forma até diferenciada, porque lá neva, lá tem uma safra por ano. Quando são 300 hectares produzindo, são 300 hectares produzindo. Quando a gente traz isso para a realidade tropical, são 300, mais 300 na safrinha, mais 300 na irrigação. A gente tem em 300 hectares 900 produzindo. Exatamente. Isso é uma conta excelente para a economia, para a segurança alimentar e para a questão das mudanças climáticas, porque nós conseguimos um uso eficiente do solo com uma gestão de carbono, porque nós temos sistemas diferenciados dessa produção. A gente tem aqui a tecnologia do plantio direto, por exemplo. Nós fazemos uso largamente de bioinsumos. A matriz energética do Brasil, comparada com a matriz energética do mundo, que é baseada em petróleo, gás e carvão, que são combustíveis fósseis, aqui a nossa matriz é hidrelétrica, termoelétrica não, isso é carvão, gente, é hidrelétrica, eólica, fotovoltaica, solar, e temos agora, gente, uma grande tecnologia que são os biodigestores fazendo o biometano. Tem gente transformando o esterco do boi no combustível do trator. E o Brasil não está ainda olhando para isso como uma grande oportunidade. Então, eu entendo que, como falamos no bloco anterior, o contexto geopolítico brasileiro ainda está muito confuso com essa mudança de governo. Internacional, como diriam, né, lá na roça, o cavalo está passando encilhado. A gente precisa olhar para isso como oportunidade de aumentar a nossa produção de alimentos e oferecer infraestrutura, né? O Brasil precisa ter um plano de logística multimodal. Onde é que estão nossas hidrovias? A Ferrogrão está parada faz tempo, até agora, por causa de um pedaço de uma unidade de conservação. Quer dizer, o governo não se conversa, né? E o judiciário se colocando aí como um judiciário muito ativista também, atrapalha. O judiciário é para gerir conflito, não é para governar país. Exatamente. E a gente não pode ter medo de falar isso, né? Exatamente. Então, nesse contexto, eu acho que o Brasil tem grandes oportunidades, mas está faltando ação, está faltando plano. E a gente, olhando para isso como oportunidade, a gente vai melhorar. Nós temos todos os requisitos necessários de excelência. 63,3% de reserva ambiental, energia limpa e vocação de produção. Exatamente, exatamente. Leis duras, o Código Florestal é uma lei muito vanguardista, moderna, a mais protetiva do mundo quando a gente fala na questão de proteger território. É só o Brasil que protege cada entorno de nascente, cada margem de rio, cada área com declividade que pode ser sujeita à erosão. O Brasil tem esse Código Florestal que é
muito conservacionista e apanha porque tem desmatamento ilegal na Amazônia e é uma incompetência governamental, não desse, não do anterior, nem do anterior, mas de todos os governos que estiveram até aqui. Porque qual é o plano para a Amazônia? Como vai se acabar com esse crime? Só atribuindo áreas e colocando infraestrutura. E a gente tem lá 60 milhões de hectares não atribuídos que estão manchando a imagem do Brasil lá fora, né? E a evolução das normas hoje dentro do Brasil, nesse contexto, ele tem evoluído, tem retardado, como acabou de colocar, mas tem alguns avanços aí que a gente possa citar? Tem avanços, sem dúvida. A legislação do Brasil em relação à questão ambiental, ela é muito protetiva, conservacionista, as leis são boas, a execução é que é ruim. Então, eu estudo direito ambiental há 21 anos, falo do Código Florestal com muito orgulho, ajudei na elaboração desse código, trabalhei com o sempre ministro mestre Aldo Rebelo, tivemos trabalho de outros parlamentares ali, a Frente Parlamentar da Agropecuária trabalhou junto com a Frente Ambientalista, no Senado, o senador Jorge Viana, PT do Acre, também trabalhou nesse código, mas o senador Luiz Henrique da Silveira, que era de Santa Catarina, já faleceu, fez um trabalho incrível. Então, foi uma lei realmente vanguardista, que é a única lei do mundo que protege áreas ambientalmente relevantes em qualquer lugar, propriedade pública, privada, cidade, mato, área descampada. Se as cidades forem crescer, Isa, elas precisam respeitar o Código Florestal. Então, a cidade, área urbana consolidada, tem na beira do rio. Daqui para frente não vai ter mais, porque para ela se expandir, ela tem que respeitar o Código Florestal. Fora essa, nós temos Política Nacional de Resíduos Sólidos, nós temos Política Nacional de Saneamento, nós temos a questão da Política Nacional de Irrigação, que fala de reservação de água, temos Política Nacional de Mudanças Climáticas, biossegurança, proteção de nosso patrimônio genético. As leis são muito boas. A execução é que está ruim. Porque quando a gente coloca Código Florestal, os estados não conseguem implementar. Falta um cadastro, falta análise do cadastro, falta um sistema para analisar o cadastro. Quando a gente fala da lei de Política Nacional de Resíduos Sólidos, as cidades tinham que fazer os seus planos municipais de resíduos, senão não iam acessar recurso federal. Mas aí se prorrogou o prazo e aí... Vai cair no esquecimento. Se passou a mão e não aconteceu. Acabou de acontecer isso com o marco do saneamento. No Brasil, a pior questão ambiental é falta de saneamento básico. 100 milhões de brasileiros não têm acesso a esgoto tratado. É esgoto na porta, indo para o rio, indo para o mar. Matando o meio ambiente. E nós tínhamos o marco do saneamento. Pagando um custo muito alto na saúde. Na saúde pública, reflete diretamente. O rio sai do campo limpinho, passa pela cidade e sai cheio de esgoto. Porque até agora o poder público não deu conta. Então, quando se percebeu que o poder público não deu conta de tratar esgoto, se fez o marco do saneamento, que era para colocar iniciativa privada nisso aí, né? Vamos lá, vamos abrir. Só que agora se prorrogou o prazo do marco do saneamento por um decreto do presidente, e aí as leis são boas, mas a execução fica realmente muito aquém do que deveria. Leis ambientais nós temos. Quando a gente olha para o mundo, nós temos leis ambientais, principalmente ligadas à questão das mudanças climáticas, também em evolução. Primeira vez que o mundo falou em questão de mudança climática foi lá em 1972, em Estocolmo, mas de lá para cá isso evoluiu, tivemos protocolo de Kyoto, a ONU criou a questão da ONU para as mudanças climáticas, a UNFCCC, que é as Nações Unidas para o Desafio das Mudanças Climáticas, são todos os países do planeta que são signatários desse acordo. Então, temos 198 países envolvidos. Protocolo de Kyoto dividia meio quem tem que pagar a conta e quem tem que receber, não deu muito certo, mas hoje o vigente é o Acordo de Paris, que diz o quê? Aquele país que se desenvolveu queimando gás de efeito estufa, provocando o aquecimento global, vai ter que financiar para o país que precisa se desenvolver um jeito menos impactante de se desenvolver. O desenvolvimento descarbonizado, o desenvolvimento sustentável.
E esse é o mecanismo. E que moeda que vai fazer esse financiamento se transferir do país que poluiu para o país e se desenvolveu para o país que precisa se desenvolver? É o mercado de carbono. O mercado de carbono é um mercado de transição energética mundial, onde aquele que poluiu para se desenvolver vai custear o desenvolvimento sustentável de quem precisa se desenvolver. Então, acho que, do ponto de vista de legislação, de norma, nós estamos avançados no planeta e tem tudo para acontecer. Agora, a gente precisa vencer os interesses, que, obviamente, a gente pode, né, achar que todo mundo quer defender o planeta, mas não podemos ser ingênuos. Estamos falando de interesses. Cada país tem interesse no seu bem-estar, no seu superávit, no seu faturamento, no bem-estar da sua população, e são concorrentes entre si. Competem pelo mercado, vendendo os mesmos produtos. Então, não vão facilitar para o Brasil, que tem esse potencial de produção sustentável, que o Brasil seja a menina dos olhos aí da produção sustentável, do desenvolvimento sustentável, do mercado de carbono. A gente é que precisa ir lá e se impor, dizer, a nossa agricultura é menos carbonizante do que a sua, o nosso produto, a minha soja é mais verde do que a sua, o meu boi é mais sustentável, que é boi carbono neutro, é boi verde, e o seu não é. E esse posicionamento que eu acho que está faltando. Em termos de norma, nós estamos bem. Tem os selos hoje, dentro desses produtos, ele está sendo utilizado atualmente? As certificações, os selos verdes, eles estão em processo de expansão, né? Nós temos aí alguns setores, já tem o selo da soja, tem o selo do milho, tem o selo da carne, mas ainda não existe uma uniformização e, como falei, existe um protecionismo. O Parlamento Europeu aprovou ainda no começo desse ano uma norma de que não iria comprar de países que promovessem desmatamento a partir de 2020. Ou seja, mesmo que o Código Florestal nos dê a possibilidade de converter 20% ou 60%, enfim, da minha área, a União Europeia diz que não vai comprar. Então, por mais que eu tenha um selo brasileiro que me dá todo o compliance, a conformidade com a legislação, de que eu estou de acordo com o Código Florestal, esse produto lá na Europa, se for aprovado pelos 27 países da Comunidade Europeia, que nenhum produto provindo de áreas desmatadas depois de 2020 vão entrar na Europa ou vão poder ser comercializadas, ele vai acabar perdendo a validade. Então, é muito questionável. Os selos, eles são importantes. Eu gosto sempre de usar o exemplo do FSC para madeira, madeira certificada, que tem os critérios claros de checagem da sua procedência, da sua sustentabilidade, mas para o agro a gente ainda tem muitas variáveis que acabam influenciando nessas certificações, né? Interessante que essa decisão do Parlamento Europeu, o Brasil reagiu uma semana depois com um projeto de lei dizendo que se os embargos vêm por meios de ambiental, então só vamos exportar para países que comprovarem que nós temos a mesma capacidade ambiental ou superior à do Brasil. Eles chamaram aí da reciprocidade, a lei da reciprocidade, o projeto de lei, né? E questionaram exatamente as emissões. Então, se nós não podemos exportar com relação à questão de conversão de área nativa, vocês não podem trazer para nós se for produto emissor de gás de efeito estufa. Qual que é a energia que está sendo usada na irrigação das uvas dos vinhos europeus? Né? Da onde vem o seu queijo? A vaca que produz o leite, que produz o seu queijo, tem o tratamento de bem-estar animal, de pastagem verde, de emissões de gases de efeito estufa, tanto quanto a minha vaca tem aqui? Não, tem as reservas que nós temos aqui, ambiental? Reserva legal, tem a área de preservação permanente. Então, chumbo trocado não dói, mas eu acho que não é um jogo saudável. Sem dúvida. Eu acho que a gente precisa olhar para isso como uma questão de acomodar mercados de acordo com as suas vocações. O Brasil não vai ser tecnológico. O Brasil não vai ser... Não vai concorrer com alguns países nas suas vocações. Agora, o mundo precisa reconhecer a vocação de produção sustentável brasileira.
E aí sim a gente ganhar o respeito dessas comunidades lá fora, mas a gente precisa fazer a lição de casa, né? Acabar com o desmatamento ilegal, fazer com que haja uma política de armazenagem, de logística, de eficiência, oferecida pelo poder público, porque dentro da porteira está tudo bem, mas fora está complicado, senão a gente não vai avançar. Pensar Água com Samantha Pineda. Vamos para o intervalo, daqui a pouco retornamos. Quer vender seu carro em um clique, em apenas 24 horas? Cadastre seu veículo em revendasseminovos.com.br. Acelere, é 100% confiável. Revenda Seminovos, o maior portal de revendas de veículos do estado. A engenharia, a agronomia e a geociência impulsionam todos os setores da nossa vida e da sociedade. E você que é engenheiro, agrônomo ou geólogo, tem percebido que as coisas também estão avançando na entidade que regulamenta a sua profissão? O CREA Mato Grosso está mais atuante, aprimorando o seu atendimento com melhor estrutura. Está mais próximo e presente, oferecendo acesso aos serviços que você precisa. Com investimentos em tecnologia, os processos que demoravam dias estão mais rápidos. Tudo isso valorizando o seu conhecimento com a realização de eventos para a sua atualização profissional. É assim que o CREA atua, habilitando, fiscalizando e fortalecendo todo o mercado. Fique em dia com a sua contribuição. CREA Mato Grosso, nosso trabalho evolui junto com você. De volta com Samantha Pineda. Samantha, nós já falamos da análise geopolítica nacional, internacional, de todo o contexto. Quais são os desafios e as expectativas e oportunidades do produtor rural dentro desse contexto socioambiental? Essa é a grande questão, eu acho, desse período, Isa. Quando a gente analisa o que está acontecendo no Brasil e no mundo, a gente tem dois caminhos, né? Ou a gente se desespera, ou a gente acha aí o que dá para fazer. Então, primeiro ponto, eu acho que partindo dos desafios que nós temos hoje, o Brasil está sem plano, né? Como a gente falou, está faltando aí para onde vai, o que falta. E eu acho que dentro desse desafio, o produtor rural precisa se organizar, fortalecendo as suas instituições. Vamos falar aqui dos sindicatos, vamos falar das associações, vamos falar das cooperativas, a união desse produtor nas pautas comuns, porque cada setor vai ter sua pauta, mas as pautas comuns são muito semelhantes. Reforma tributária está aí, existe um temor aí de uma taxação, porque é o setor que garante superávit de balança, é o setor que cresce, então é o setor que parece que vai ser taxado. Tem que ter união e tem que ter força para brigar por uma justiça tributária nesse caso. Pauta comum de logística, como a gente já falou, estrada, ferrovia, hidrovia. É preciso que haja uma cobrança por parte desse produtor de um plano de logística que possa fazer com que o produto brasileiro chegue mais barato e mais facilmente no porto, chegue mais barato e mais facilmente sem perda na estrada, consiga ser armazenado para brigar por política de preço, senão você não consegue fazer isso. Com que haja um comprometimento desse governo com uma pauta comum de desenvolvimento. Combater muitas vezes a reforma tributária com a agroindustrialização dos nossos produtos para agregar valor. Exatamente, estimular essa agregação de valor, um pouquinho de processamento, um pouquinho de agregação de valor faz diferença de você não exportar só a commodity, né? Porque a gente tem essa coisa de exportar a laranja e importar o suco. A gente pode ter aí um pouquinho de incremento. Então, acho que o desafio é se manter unido e definir pautas comuns para, dentro desse contexto mundial, ter uma organização básica de mostrar que a gente é
altamente produtivo, altamente eficiente, altamente tecnológico, tecnificado e sustentável. Para que a gente traga essa bandeira para dentro. Olhando para o contexto internacional, nós temos um grande desafio, que é fazer com que o fato da gente ser tão bom não atrapalhe a gente nas regulamentações. Como assim? O Brasil é um produtor, como a gente falou aqui, 300 hectares são 900 no final do ano, né, de produção. Então, isso já é uma concorrência desleal com quem não pode concorrer com a gente, porque tem neve lá. Exato. Então, primeiro ponto. Segundo ponto, que a gente é mais sustentável pelas técnicas que a gente usa de produção e pela nossa legislação ambiental. Então, fazer com que essas vantagens não deem para nós mais obstáculos, como a lei do Parlamento Europeu de não importar produto vindo de desmatamento, como algumas regras da ONU de colocar projetos, por exemplo, para concorrer no mercado mundial de carbono, mas que tem que ter uma tal de adicionalidade, por exemplo, e que se a lei nos força a fazer alguma coisa, isso não conta como bom no nosso projeto. Espera aí, eu tenho reserva legal e área de preservação permanente obrigatória. Isso me deixa melhor do que qualquer produtor no mundo. Mas isso lá para a ONU não pode contar porque não é adicionalidade? Porque eu já sou obrigado a fazer? Então, o melhor que eu faço me prejudica? A gente precisa começar a estar atento a esses diferenciais que criam obstáculos para nós lá fora, para que a gente consiga trazer essa vantagem para cá. Então, isso é um desafio. Como organizações de classe também se organizar na área internacional, na área comercial, que isso é importantíssimo. Mas isso é imprescindível, Isan. A gente não está nas mesas lá fora. A gente precisa estar. O produtor passa com todas as intempéries climáticas, tomando prejuízo, trabalhando, sacrificando, e na hora de comercializar, uma notícia negativa joga acaba o preço com o mercado lá embaixo. dele, joga o preço lá embaixo. Então, eu passei por uma experiência no ano passado, que eu fui para a reunião pré-conferência do clima, lá na Alemanha, em Bonn, com o IPCC, que é o painel intergovernamental da ONU, que coloca as regras técnicas antes da discussão da Conferência do Clima Mundial. E eu estava lá na mesa por um instituto aqui do Mato Grosso, inclusive, que é o Instituto Ação Verde, promovendo uma plataforma de registro de projetos. A moça lá do IPCC, a representante do painel intergovernamental da ONU, começou o discurso lá, 70 países, uma mesa gigantesca, dizendo, olha, o setor de agricultura, floresta e usos da terra, que é o AFOLU, é um setor emissor de gás de efeito estufa. Sendo assim, blá, blá, blá. Peraí, levantei minha plaquinha e falei, opa, alto lá. Eu não estava lá para defender o agro. Deveriam estar lá. Exatamente. Onde estavam as entidades para defender? Eu acabei fazendo uma defesa dizendo, olha, lá no meu país não é assim, a gente tem APP, reserva legal, plantio direto, rotação de cultura, sistemas integrados. E aí, graças a Deus, eu tive apoio dos países do Sul, então o Uruguai veio, falou a mesma coisa, o Paraguai. Mas e se eu não estivesse lá? Ficava como verdade. E íamos partir da premissa de que esse setor é emissor, portanto, ele tem obrigações e não vai ter. Acabou. Então, ou nós colocamos nossos representantes do agro nas mesas internacionais para atentar a esses detalhes, ou a gente vai acabar sempre tendo que correr atrás de leis como essa, que dizem que como a gente é obrigado a ter reserva legal, EPP isso não conta. Só eu faço, isso entra no meu custo de produção, isso é bom para o planeta, mas não conta, porque aí a regra não estava lá para fazer junto. Então, eu acho que os desafios, eles são dessa leitura de contexto, de olhar para a nossa produtividade diferenciada e colocar isso como um diferencial, inclusive de preço, de concorrência. Quanto de carbono vai embarcado na soja que eu exporto? Porque ela fez fotossíntese, ela fixou carbono, o grão se formou ali e eu mandei para a China. O carbono que eu captei foi junto. Por que isso não é um valor agregado do meu produto? Né? Questões de questionamento como, para onde vai a madeira que é roubada da Amazônia quando existe desmatamento ilegal? Tem controle de origem da madeira que é usada na Europa, nos Estados Unidos, na Índia, na China? Onde está?
Se o mundo é tão contra o desmatamento da Amazônia, Para onde ela está indo? por que ele não coloca um sistema de monitoramento das madeiras que chegam nesses portos? Porque quando eu chego em alguns locais aí que a gente vai visitar fora do país, eu tenho certeza que aquilo lá foi feito de carnaúba, de ipê, de pau-brasil, de madeira tropical. Então a gente precisa começar a discutir coisas que são colocadas como verdades para nós e que a gente nunca questionou. O desafio é pensar fora da caixa hoje. Perfeito. Porque hoje nós somos Perfeito. grandes players nessa luta, nesse contexto geopolítico mundial. Essas oportunidades agora para o produtor dentro desse contexto? Muitas, vamos lá. Gente, o mercado de carbono existe e ele é pagamento por serviços ambientais são serviços remuneráveis dentro das fazendas que precisam, primeiro, estar regularizadas. Então, seu estado regularizou com o programa de regularização ambiental o Código Florestal, você ainda tem alguma multa, algum termo de ajustamento de conduta, você foi autuado recentemente, está com o embargo do IBAMA, bora resolver essas pendências primeiro. Porque sem estar na conformidade, você tem que não... ter uma boa vontade também das instituições governamentais para resolver o problema, né? E também vai da nossa pressão, né, disso, Isa? A gente percebe que os estados têm um déficit de pessoal, de equipamento, mas se o produtor começar a exigir a sua regularização, o estado vai atrás, né? O poder público vive de voto e quem vota somos nós. Então, se a gente começa a cobrar do meu governador que faça a regularização ambiental das minhas propriedades, eu preciso ter isso. Né? O meu órgão ambiental, eu estou lá com o pedido de licenciamento de resolução do problema faz 3, 5, 8 meses e não resolve, vou começar a entrar com mandado de segurança, eu vou começar a judicializar essas questões, eu vou criar problema. Então, a gente precisa ter essa postura. Segundo ponto, fez seu compliance, está de conforme com a lei, olha para dentro da sua porteira e conheça o seu processo produtivo. O que você usa que pode ser um diferencial? O que você não usa que você pode usar? Tem bioinsumo? Tem biocombustível? Tem plantio direto? Tem algum sistema de rotação, algum sistema de integração? O que você pode transformar em projeto para fazer isso virar um crédito de carbono, de água, de biodiversidade, de solo? Existem políticas conservacionistas que remuneram o solo. Enfim, polinização. Então, vou dar exemplos aqui. A Coca-Cola, a Ambev, tem projetos de reservação de água. A própria ANA, Agência Nacional de Água, tem um projeto que chama Guardião de Águas, que ajuda a reflorestar, a recuperar nascentes, dá assistência técnica e financeira para isso. Então, a gente tem que começar a ir atrás desses programas. Sim, poucos sabem disso. Poucos sabem disso. Remuneração de serviços ambientais existe, é realidade e pode ser feita. Então, os projetos, as empresas, os técnicos podem fazer esses projetos. Existe aqui no próprio Mato Grosso plataforma de registro disso. Se não quer registrar aqui, tem as internacionais, Verra, Gold Standard, tem as da América Latina que podem registrar. E isso pode virar um incremento. Porque quando a gente instala, quando a gente coloca um programa de melhoria para ganhar por serviço ambiental na propriedade, a primeira coisa que você ganha é em eficiência. Perfeito. Porque a hora que você conhece a sua propriedade, a hora que você gere, que você coloca o sistema de gestão para melhorar o seu processo, você vai aumentar a sua eficiência e sua produtividade. Então, você já começa ganhando. O plus é o crédito de carbono, de água, de biodiversidade, que vai vir com aquilo. Para o agro, ainda existem caminhos a serem percorridos. Metodologias estão para ser aprovadas, projetos que ainda precisam ser certificados, mas já tem gente fazendo e já tem gente recebendo. Então, a oportunidade do produtor é melhorar o seu processo, fazer com que os jovens se interessem por isso de novo. Trazendo tecnologia e sustentabilidade, nós vamos resolver, atirar no que vê e acertar no que não vê. Nós vamos resolver o problema de sucessão. Perfeito. Porque a gente vai trazer esse jovem tecnológico, descolado, sustentável, para dentro de uma fazenda que pode ser uma fazenda solucionadora de problemas ambientais. E aí a gente traz... É um grande desafio hoje para o produtor, a sucessão. Não tem. O cara quer sair daquilo, porque não é rentável, porque não é sustentável, porque é feio. Ah, não. Pecuária, não. Não quero essa pegada. Estou no veganismo. Vamos trazer de volta a questão de derrubar esses mitos. Carne faz falta para o corpo humano, faz bem para o corpo humano.
Quem não gosta de uma picanha, fala sério. Gorda. Gorda, aquela gordurinha da picanha. Eu vou dizer, ó, eu pratico esporte, eu como super bem, eu vou fazer 50, tô super tranquila, gente, tô felizona, entendeu? A gente precisa começar a ressignificar alguns mitos. Né? Eucalipto seca a terra, o pum do boi vai acabar com o mundo, a carne faz mal. Todos esses radicalismos, eles precisam ser relativizados porque a virtude está no meio. E pior que não tem nenhuma base científica para isso. A sucessão também passa quando nós entramos no material escolar e nós percebemos que mais de 60% disso vem com mitos sem base científica, Sem base impregnando científica. dentro uma doutrina dentro dos jovens. Não, quem não conhece precisa conhecer esse movimento que é o De Olho no Material Escolar, que começou como um movimento, hoje é uma associação que revisa materiais escolares, que encomendou uma pesquisa de um instituto super renomado, reconhecido, que detectou, na análise de milhares de materiais, 60% de informação negativa. Então, aquela criança está na sua cartilha, no seu livro didático, recebendo carga de informação negativa sobre o agro desde pequenininho. E aí o pai não sabe por que o cara não quer seguir no agro. Exatamente. Porque aquilo Exatamente. vem numa construção da opinião do ser. É um trabalho oculto, lento, gradativo, que a gente não percebe, mas que ele existe e dá um retorno muito negativo. Muito negativo. Nesse programa da Associação do De Olho no Material Escolar, eles fizeram esse estudo, detectaram que a questão tanto da pecuária quanto do próprio agro, a questão de agrotóxicos, o quanto que nós temos hoje de distorção a respeito disso. Né? Porque quando a gente está doente, a gente vai na farmácia, compra uma aspirina e toma tranquilo. Mas se a planta está doente, Deus me livre colocar um agrotóxico, que seria o remédio da planta, que também é receitado, não pelo médico, mas pelo receituário agronômico. Mas não pode, porque aí é veneno. Então, assim, a farmácia chamava drogaria, era droga também. A gente precisa quebrar isso e pensar um pouco além, perceber de onde vêm esses mitos, olhar para esses estudos e achar as oportunidades. O agro brasileiro é sustentável, nós temos uma vocação natural pelo agro sustentável, pelo clima, pela chuva, pelo tropicalismo que a gente tem, pelas formas como a gente está desenvolvendo, pela Embrapa, que tem trazido muita solução ali, nesses órgãos nossos Desde a década de oficiais. 60, fazendo a expansão agrícola para o Cerrado. Exatamente, né? Que teve esse pioneirismo, porque veja como mitos caem, né? No Cerrado não dava nada. Exatamente. Olha o índice de produtividade do Cerrado brasileiro. Olha o que a gente está conseguindo fazer com essa expansão sustentável, volto a dizer. Quando a gente olha o Código Florestal deixando 20%, 35% ou 80% de uma fazenda conservadas e produzindo no restante, só nisso a gente já ganha em sustentabilidade. E quando a gente olha no que a gente pode suprimir e a forma como a gente vai produzir, a gente ganha de novo. Então, nós temos essa vocação e a gente precisa olhar para isso agora como valor agregado de produto, que se chama sustentabilidade. Perfeito, perfeito. Dentro desse contexto que nós estamos conversando, quais são os efeitos diretos para a sociedade de toda trabalho, produção da cadeia produtiva do agronegócio? O que reflete para a sociedade isso? Não, excelente a sua pergunta e aqui é legal para que todo mundo pense. A gente está no Pensar Agro, então bora lá exercitar. Quando a gente fala de agronegócio, hoje 85% da população brasileira está nas cidades. E as pessoas dizem, não, isso é agro, não tem a ver com isso. Primeiro que o benefício para a sociedade de um agro sustentável, de um agro eficiente e de um agro que nós praticamos aqui no Brasil com essa paixão é alimento barato e saudável na mesa do brasileiro. É um papel humanitário que a sociedade se beneficia também porque a gente consegue fazer bem para o planeta todo. Perfeito. E é a gente colocar nesse contexto do cara que está lá pegando leite na caixinha, o bife prontinho, a consciência de que tudo é agro.
de que a minha calça de couro veio do boi, de que o meu algodão foi plantado, de que o meu alimento, de que a minha luz está vindo de algum lugar que pode ser uma hidrelétrica, mas que pode ser energia solar que está lá na fazenda do meu vizinho. Então, o benefício social que o agro proporciona para o Brasil é o benefício da integração cultural, de um alimento saudável, de uma segurança alimentar. Hoje nós temos problema de distribuição e não de produção. Perfeito. O Brasil não vai passar fome. O Brasil tem fome por uma questão de falta de política pública. Perfeito. Não por falta de alimento. Pelo contrário, porque quando a gente fala de produção, a gente tem sobrando. Então, o benefício social, ele é intrínseco, até na inclusão. Hoje a gente tem mulheres do agro, a gente tem deficientes que conseguem trabalhar com agro porque a tecnologia proporcionou isso. Nós temos o ESG inteiro, né, que é essas letrinhas da moda aí do ambiental, do social e do econômico, inteirinhos dentro do agronegócio brasileiro. Manter uma estabilidade da balança comercial por muitos anos, a produtividade do agronegócio. Superávit, crescimento, né? A balança superavitária e o PIB do Brasil crescendo graças a esse setor. Então, a nossa sociedade se A beneficia, capacidade assim, de compra do salário mínimo, que isso se é uma base mantém que se mantém. estável e que a gente tem no índice do que o brasileiro gasta de salário na comida, muito abaixo da média do mundo. Maravilha. Doutora Samanda Pineda, muito obrigado por estar aqui conosco, transmitindo todo esse conhecimento para a sociedade, para o setor do agronegócio. Gostaria de suas considerações finais. Isa, eu quero agradecer o espaço. Falar de agro e falar de sustentabilidade, eu acho que é falar de vida das pessoas e a gente precisa vir, quebrar mito, fazer com que isso seja realmente uma realidade na vida das pessoas, até aquelas que acham que não tem a ver com agro. Parabenizar você pelo trabalho da comunicação, que eu acho que é assim que a gente vai vencer os preconceitos. Obrigado. Obrigada.